Liberdade. Liberdade de movimento, o ser mais igual aos outros. Carlos tem aqui um objetivo grande, portanto luta para conseguir e tem motivação para estar dentro da água. O Carlos, neste aspecto, pode-se constituir como uma boa provocação. Dizer assim, se eu sou capaz, porque é que vocês não são capazes? Há 8 anos atrás, num acidente, a minha vida mudou por completo. Mas mudou para melhor, muito para melhor. E é uma força que eu também vi em outras pessoas, com muitas dificuldades, com outro tipo de deficiências, com outros problemas. E essas pessoas deram força também. Chegou à conclusão que a vida não é fecharmos num quarto revoltados porque o azar ou a pouca sorte nos bateu à porta, a vida é competir dia a dia. Eu gosto da competição em si. O treino para mim é um bocado chato, é um bocado cansativo. Eu gosto mesmo de ter alguém ao pé de mim e tentar chegar primeiro, porque eu não sei. Se eu sou capaz na natação, eu sou capaz em tudo, por isso eu sou uma pessoa normal. Vocês veem o Carlos como uma cabeça e um tronco. E eu, se calhar, vejo o Carlos como uma pessoa. E como eu estou habituada a lidar com estes casos, portanto, à partida, eu nunca olho para o aspecto físico. Olho sempre para o aspecto. Para mim, o invólucro não me diz grande coisa. Eu fico à espera do que vem lá dentro. E o que vem lá dentro é uma imensa vontade de competir. Carlos Filipe, 18 anos, caso único na natação mundial, fez a estreia há muito tempo sonhada. Estava nervoso e foi uma sensação que ver os outros a competir, sei que andavam mais rápido que eu, mas eu estava ali só mesmo para participar, mas estava nervoso ao princípio. Estão ali tantas pessoas. Apesar de ser diferente dos outros, conseguir nadar, não digo tão bem como eles, mas conseguir nadar bem e chegar não muito longe deles. Porque eu até me sinto um bocado orgulhoso, porque não chego assim até muito atrasado. E é uma sensação boa. Apesar de não ganhar, mas chego quase ao pé. E dentro desta limitação ele faz coisas que há outras pessoas que nem com as capacidades todas se esforçam por fazer. E quando pensamos, quem olhar para o Carlos e dizer assim, este rapaz, que agora está a ser um jovem adulto neste momento, é capaz de fazer 200 metros a nadar, e se calhar muitas pessoas quando vão ouvir e verem o Carlos assim, espera lá, mas ele é capaz de fazer 200 metros a nadar e eu não sou capaz de fazer uma piscina de 25 metros. E são capazes de começar a pensar, mas como é que isto é possível, não é? E realmente mostra que há um desperdício brutal das potencialidades e das capacidades que cada um tem. É uma pena dizer assim, que está tudo trocado. Há pessoas que mereciam ter este potencial porque se esforçam, desenvolvem, estão empenhadas naquilo que fazem. Vai fazer assim pequenino.
Isto não é uma doença, é uma malformação congénita dos membros, que provavelmente terá uma causa que nós não conseguimos concluir devidamente uma causa evidente e que aconteceu. Nunca culpei ninguém e nem tenho que culpar ninguém. Aconteceu. Estou cá e tenho que seguir em frente. Não há que olhar para trás. Então, agora deixas um em branco e começas com as amarelas. Agora vamos fazer uma coisa que também ainda nunca fizemos, que é tentar trabalhar com a prótese a vários planos, ou seja, num plano mais elevado. Em todo o mundo, nunca foi feita uma experiência como esta num corpo como este. É por causa da prótese mioelétrica que Carlos está internado em Alcoitão desde outubro. Boa. Exercícios que parecem infantis são tudo para alguém que não tem e nunca teve nenhuma referência ao nível da sensibilidade. Em 18 anos de vida, Carlos começa a fazer coisas sozinho. Em 18 anos de vida, falar de autonomia na vida de Carlos só mesmo à hora do almoço, quando a flexibilidade da anca ainda lhe permitia comer com o pé. Como ele perdeu isso, o nosso objetivo era, vamos pô-lo a comer sozinho. Pronto. E o objetivo número 1 foi pô-lo a comer sozinho. E é por isso que a hora da refeição traz um almoço inédito na emenda diária de Carlos. Pela primeira vez na vida, Carlos tem um cotovelo sobre a mesa. Ele não sabia o que era levar um copo de água à boca. Portanto, agora o treinar o movimento, porque não é só o movimento de dobrar o cotovelo, não é? Portanto, tem movimentos a nível do ombro, do cotovelo, da mão e da cabeça, que ele tem que ajudar com a cabeça. São muitos movimentos ao mesmo tempo. Para já, e pela primeira vez em 18 anos de vida, o Carlos já consegue comer sozinho. O primeiro grande momento de autonomia aconteceu há 2 anos. Por causa dela, Carlos passeia à vontade por Alcoitão. Mas o verdadeiro sinal de independência é quando o Carlos fica à tona da vida como só uma piscina lhe pode dar. Ok, então vais fazer 2 piscinas, ir e vir, lento e com movimentos de amplitude máxima na tua perna. O mais longe que puderes ir à esquerda e à direita, à esquerda e à direita. Quando chegares, paras, descansas e vais fazer 2 séries de 6 piscinas, que é mais ou menos 100 metros, rápido, a dar o máximo. Então vá, podes esta na calma, com a amplitude máxima a um lado e ao outro. Bora. Miguel Montes nunca tinha dado de caras com um nadador tão incapacitado como o Carlos. Mas no primeiro encontro, o incapacitado deu ares de desenrascado. Eu perguntei como é que é para entrar. Eu entro sozinho, eu entro de mergulho e pronto, eu vi que ele tinha logo bastante autonomia, que estava perfeitamente adaptado ao meio aquático. A partir daí pedi-lhe, então e o que é que nadas? O que é que sabes nadar? Como é que nadas? E ele teve-me a mostrar. Para que Carlos Felipe chegasse a este ponto, é preciso voltar à escola. A natação de Carlos começa em terra firme. Na aula de Educação Física, a liberdade de movimentos dos outros sempre relegou Carlos ou para uma aula individual de alguma ginástica ou para o apito dos jogos entre colegas. É aqui que entra este homem. Eu que estou habituado a estar com pessoas em movimento, aquilo sabia-me a pouco e
comecei a pensar um pouco o que é que eu poderia fazer que proporcionasse ao Carlos uma experiência mais semelhante àquilo que as pessoas que têm as capacidades todas e as disponibilidades todas poderia fazer. E pensei no caso, não de início nem sequer a natação, mas pensei em meio aquático. Miguel Almeida estava longe de pensar que ao colocar Carlos dentro de água, que ao dar-lhe a sensação do deslize, que ao fazer habilidades como aquela de Carlos se voltar na água, Miguel Almeida estava longe de imaginar o que aí vinha à medida que o pacote básico da natação se aproximava do fim. Começámos então também a trabalhar a parte de viragens, ele chegar ao pé da parede da piscina, executar a viragem e com o membro impulsionar e continuar a nadar. E houve um dia que foi o próprio Carlos a solicitar, nós estávamos a fazer isto num tanque de aprendizado, solicitar, então eu não posso ir ali nadar à piscina, portanto, à piscina dos 25 metros. O Carlos aí teve a noção que realmente conseguir percorrer alguma distância já, e a pouco com o treino fomos aumentando essa distância. E o Carlos veio também a perguntar-me posteriormente, e não há provas para mim? Era sempre Carlos a solicitar o bichinho da competição. Carlos queria mais e cada vez mais desafios e, principalmente, pessoas ao lado, como ele, para poder comparar o desempenho. Esta terá sido, possivelmente, a primeira ocasião que ele teve de praticar uma modalidade, em termos, vamos lhe chamar, físicos, onde ele se possa confrontar, nem vou falar agora confrontar com os outros, mas confrontar com os seus próprios limites e tentar melhorar. E daí talvez o sentimento dele de, espera lá, deixa-me ver do que é que eu sou capaz, deixa-me ir à competição. Que vi conseguir fazer muito mais que aquilo que eu esperava. Consegui nadar muito mais rápido que aquilo que eu estava a pensar. E o meu objetivo agora é ir mais além daquilo que eu posso. Portanto, quando nós não somos capazes de fazer uma coisa, tentamos fazer outra para nos compensarmos, não é? Portanto, eu se calhar não consigo correr para fazer a maratona, mas se calhar consigo nadar. Portanto, o Carlos e outros nas mesmas situações, se calhar, por não conseguirem fazer muitas outras coisas, aquelas que conseguem investem em mais. Provavelmente será isso. Toda a caixa torácica de Carlos está diminuída. Apesar de tudo, ele nada quase 1 km em cada treino. Durante 30 minutos, são 40 a 50 piscinas como esta. Macrociclos, microciclos, picos de forma, velocidade, resistência, tudo entra no treino de Carlos. E o treino é exatamente o mesmo a metodologia de treino é exatamente a mesma que para outro atleta. Depois há a adaptação à funcionalidade dele para se tirar o maior rendimento das suas potencialidades. Através de uma piscina, Carlos descobriu uma palavra que nunca teve. Liberdade. Liberdade de movimento, o ser mais igual aos outros, o conseguir fazer aquilo que os outros fazem, mas eu acho que essencialmente a liberdade que ele sempre tentava. E ser igual. Ao fim e ao cabo, ele consegue, dentro da água, ser autónomo. Pois. E fazer aquilo que ele quer dentro da água, nadar, não precisar de ninguém, não precisar de ajuda, não é? Vocês já ouviram nadar e já ouviram atirar-se para a piscina e já viram a facilidade com que ela faz aquilo. Sinto-me bem dentro da água, sinto-me livre, sinto-me autónomo. E o Carlos tem aqui um objetivo grande, portanto luta para conseguir e tem motivação para estar dentro da água, para treinar e para lutar contra ele próprio. Então queres fazer mais uma para te ir embora? Ou queres te ir já embora? O que é que te apetece mais? Posso outra? Ok, vá. É assim. Como tu quiseres. Esta é livre.
17 anos na altura, portanto, quando ficou sem os 2 braços. E sem grande mobilidade a nível dos membros inferiores para poder funcionar com os pés. Esse treino foi todo feito. A realidade lá foi bastante dolorosa para mim, porque eu nunca pensei em encontrar pessoas com deficiências tais que colocassem um pouco como à parte. Digamos que a minha deficiência não era tão má ou não era tão difícil. Relativizar as coisas. Sim, serviu. Aliás, acho que foi uma casa que para mim me deu bastante. Deu-me bastante. Deu-me confiança, preparou-me para a vida. Há 8 anos atrás, num acidente, a minha vida mudou por completo, mas mudou para melhor, muito para melhor. O melhor mesmo é dar-lhe conta do acidente. Pedro Guerra tinha 16 anos, era serralheiro e sem grandes expectativas em relação à vida. Foi, digamos, uma brincadeira de putos, porque de facto foi devido a um choque elétrico, numa empresa já desativada, há muitos anos que já estava desativada. Aliás, pensava eu que estava desativada e de facto não estava. O diagnóstico dele é amputação traumática bilateral por eletrocução. Pedro Guerra só não morreu porque foi projetado de uma altura de 5 metros. 20 dias depois do acidente, acordou numa cama de hospital, já sem os braços. Passei uma fase depressiva, passei uma fase muito mal. O primeiro ano foi difícil. O que é que te apetecia fazer? O que é que me apetecia fazer? Podia fechar num quarto, não sair à rua. E quando saía à rua era só para beber, para fumar. Foi uma solidão enorme nessa altura. É um miúdo com imensa garra. Tem mesmo muita garra. Portanto, inclusive para tirar a carta de condução não teve qualquer apoios. Toda a gente achava que era impossível. Ele conseguiu provar que conseguia conduzir, conduz com os pés. Eu não imagino que já uma vez tive braços. Às vezes as pessoas perguntam-se como é que é possível tu não imaginares que já tiveste braços. Não, eu tenho que viver como estou e continuar a viver assim. Porque não há outra forma, não é? E eu já meti na cabeça que é assim que eu tenho que viver. E, por exemplo, eu tenho carro e não entro dentro do carro e não me ponho a imaginar que tenho braços. Agora se eu tivesse a mão, puxava a alavanca das mudanças. Não penso nada disso. Tenho que usar aquilo que tenho e aquilo que não tenho. Há 8 anos, com todos os membros, Pedro Guerra era um desperdício de miúdo. Há 5 anos, e sem 2 braços, Pedro Guerra regressou à escola e começou a nadar. Hoje, Pedro Guerra já está na faculdade e domina a natação adaptada portuguesa em várias distâncias. 50 costas,
50 mariposas, 100 costas, 100 livros, 200 livros, 400 livros. É muita coisa. Há 5 anos que o sonho da seleção portuguesa não larga a natação de Pedro Guerra. Enquanto ele não se banhar num europeu, no Mundial ou nos Jogos Paralímpicos, Pedro... Com outros problemas. E essas pessoas deram força também. Normalmente a gente usa medida bem mais estreita do que vai ser usada agora. Para já a vantagem desse fumo já ter uma forma mais larga. Isso dá para a gente trabalhar melhor o que o Miguel quer. E o que o Miguel quer é pôr o Carlos Felipe a fazer qualquer coisa como isto. A prancha vai ser descascada de forma diferente, terá mais volume atrás e um dispositivo especial para fixar o Carlos. É mais um banho de vida, mas desta vez a loucura não é do Carlos. Como é louca, partiu de mim. O Carlos partiu a ideia da competição, da natação, e eu, a partir do momento em que o Carlos tinha uma boa adaptação ao meio aquático, ou seja, tinha uma boa capacidade de apneia, tinha capacidade de flutuar sozinho, tinha capacidade de se voltar, deu-me confiança suficiente para o desafiar. Então, como é que é? Vamos dentro d'água, vamos fazer aí umas ondinhas. É que o mar é um bocado diferente da piscina, apesar de eu já ter experimentado a nadar na praia, mas é assim um bocado diferente. Que eu sei que no surf, quando a gente está um bocado de tempo debaixo d'água, apesar de eu aguentar algum tempo estar debaixo d'água, mas tenho um bocado de receio. Mas depois uma pessoa disse que está sempre ao meu lado e estão lá pessoas, se for preciso, acalma um bocado o meu receio. Rui Pedroso foi o nosso mais pequenino. Foi um miúdo que também tem uma cabeça espetacular, é um miúdo com imensa garra, com imensa força de vontade, e tudo aquilo que a gente lhe propunha fazer, ele fazia. Se eu não tenho sofrido o acidente, porque a minha vida teria com certeza outro rumo, que era a marginalidade. Eu naquela altura já me entregava com certos grupos que se drogavam e etc. E muitas vezes cheguei a fumar uns charritos. Muitas vezes tinha que roubar para comer, principalmente depois, após a morte da minha mãe, o meu pai entregou-se ao álcool e foi dos 6 aos 8 anos que as coisas se modificaram. O Rui, com 9 anos, já era independente. Ele conseguia sobreviver quase sozinho. De rua. Depois ficou completamente dependente. E depois ficou completamente dependente. Rui Pedroso é uma espécie de gato com muitas vidas. A primeira foi perdida aos 8 anos. Foi perdida depois do assalto a um café no Algarve, durante o regresso a pé para Lisboa, depois do Rui adormecer na linha do comboio. Quando acordei já tinham passado 2 dias, tive 2 dias a ser operado. Quando acordo, vejo que não tenho as 2 pernas nem o braço. Foi logo aquele assim, impacto. Pronto, era miúdo. O trauma não se dominou de mim, não é? Uma pessoa que já tenha uma certa experiência de vida e que saiba o que é a vida é completamente diferente, não é? A diferença, neste caso, foi a rebeldia do Rui. Com ela, o menino de rua superou o trauma e começou a sonhar debaixo d'água. Será que eu alguma vez vou arranjar uma namorada? Por ser assim? Era uma das coisas que se criavam na minha cabeça. Será que um dia vou conseguir conduzir um carro? Né? Mas eram essas perguntas que faziam com que eu lutasse para que conseguisse as coisas, não era? E a natação, eu acho que era um refúgio. Era como um refúgio, tipo, eu estava ali horas e horas e horas a nadar e eu abstraí-me da vida,
do que me rodeava. Eu pensava na vida, imaginava-me fazer essas coisas todas, sonhava, até mesmo dentro da água sonhava. Há 20 anos, Rui Pedroso viu de perto o fim do mundo. Em 1995, Rui Pedroso sagrou-se o melhor nadador do mundo aos 200 metros livres. O meu melhor momento e em que eu me senti e que quando eu saí da água e disse assim, fogo, não, tu conseguiste, que foi quando eu fui campeão do mundo aos 200 metros livres. E ver a bandeira a subir pelo mastro acima, vê-la lá em cima e ouvir o hino de Portugal e a medalha ao peito, uma sensação única mesmo, não há igual. Sentimos-nos reconfortantes connosco mesmos e reconhecemos que o nosso trabalho serviu para alguma coisa, não é? O nosso esforço, a nossa dedicação, é único mesmo. Mas é maravilhoso, isso é. As pessoas, apesar de terem a infelicidade de perder um pé, um braço ou ficar numa cadeira de rodas, as pessoas continuam vivas e têm um ser dentro delas. Então, se eu sou capaz na natação, eu sou capaz em tudo. Por isso, eu sou uma pessoa normal. Porque a natação foi aquilo que me fez criar as minhas raízes e a pessoa que eu sou hoje. E a natação fez com que, se eu sou capaz de nadar, e muitas pessoas com pernas e braços não são capazes de nadar, e eu já fui campeão do mundo e etc., porque é que eu não serei capaz de fazer as outras coisas todas? Os sonhos paralímpicos do Carlos, do Rui e do Pedro Guerra também já visitaram o sono de Susana Barroso, mas os dela tornaram-se na melhor realidade portuguesa de todos os tempos. Tenho medalha de prata de Sydney, está aqui, dos 50 metros costas, medalha de bronze de Barcelona e medalha de prata de Atlanta, dos 50 metros costas. Falta a medalha de prata dos 50 metros livres de Atlanta e a medalha de bronze dos 100 metros livres de Atlanta também. São 5 medalhas paralímpicas. Dizendo de outra forma, é somar a de Carlos Lopes, a de Rosa Mota, a de Fernanda Ribeiro, a de Nuno Delgado e ainda mais uma. Houve um tempo em que a Susana ainda andava pelo próprio pé. Houve um tempo em que a Susana não tinha qualquer dificuldade para fazer coisas tão simples como comer ou escrever. Mas a partir dos 15 anos, o tempo passou a ser o maior inimigo da Susana. Uma doença a nível muscular, músculos e nervos, que apanha as pernas e os braços. E que vai evoluindo com o tempo e com a idade e vou perdendo capacidades. A juventude dela, quando se apercebeu daquilo que a doença lhe iria trazer, ela revoltou-se, ela fechou-se nela própria, não saía com os amigos, deixou de sair com os amigos. Ela chegou à conclusão que a vida não é fecharmos num quarto revoltados porque o azar ou a pouca sorte nos bateu à porta, a vida é competir dia a dia. Desde 1991, Susana Barroso não tem ninguém que lhe faça frente a nível nacional. Desde 1991, sempre que Susana nada para junto da elite mundial, nunca volta para casa sem 1, 2 ou mesmo 3 medalhas na bagagem. Mas desde 2000, a doença voltou a ganhar terreno. Estou a fazer mais ou menos os mesmos metros em termos de treino. Faço se calhar menos vezes por semana, porque não consigo e não tenho força suficiente e depois canso muito mais e não consigo fazer recuperação do treino se fizer todos os dias. Com o tempo contra ela, há de chegar o tempo em que a doença vai colocar um travão aos índices competitivos da Susana. Já dei o meu contributo, o hino cantou. Eu acho que neste momento já estou-me a começar a sentir preparada para deixar o desporto, a competição. Thought that maybe we'd fall in love over the phone. Isto nem eu sei explicar de onde é que vem. Sei que
tenho que seguir em frente, não posso estar parado. Parar é morrer e tenho que seguir em frente. Tenho que lutar pelos meus olhos. Oh Lord, what have I done to myself? What have I done to myself? O meu objetivo agora é tentar entrar nos Paralímpicos e para isso vou dar o meu máximo, pois é o que eu mais quero. Mesmo que ele não venha a participar nos Jogos Olímpicos, o simples facto de sonhar neste momento penso que é uma locomotiva muito boa para o puxar e levar a ele melhorar a sua prestação e a sua qualidade de vida. So get on the ice, making eyes all by myself. Didn't realize you were so top of the shell. Quando as dificuldades são muitas, qualquer coisinha, mesmo por muito pequenina que seja, é um estímulo muito grande. Portanto, quando a pessoa não consegue fazer nada e depois descobre que afinal até consegue fazer um bocadinho e depois até consegue fazer um bocadinho mais, provavelmente deve ser isso a causa de tanta garra. In this vicious world.